Oi, pessoal. Vamos lá, né? A gente vai falar agora sobre o último governo populista, né? Que é o de Jango. Mas por que o slide está ilustrando o de Jânio Quadros? Lembra que a última videoaula nossa, falando sobre o governo de Jânio Quadros. Aquele governo que ele teve uma duração apenas de 7 meses. E por que a gente vai falar do governo de Jango, né? Que foi o último governo populista. Primeiro que Jango, ele foi vice de Jânio Quadros, né? No qual ele obtém, né? Ele pede, né? Ele renuncia. Então, vamos só relembrar alguns pontos importantes para a gente dar início ao governo de Jango. Primeiro, o governo de Jânio Quadros, ele se inicia em janeiro, 1º de janeiro de 1961, e o término em agosto com a sua renúncia. O que é que previa, né, o seu governo? Primeiro, só rapidinho, porque é para relembrar esses aspectos. Ele queria acabar com a ineficiência do governo, que o que ele sucedeu foi o de JK, combater também a corrupção, né? O controle aí de remessas de lucros internacionais, que foi o ponto principal das críticas do governo de JK, né? As dívidas que ele contraiu, né? A política externa também, as relações também, os acordos internacionais e aquela independência em relação aos Estados Unidos, né? Porém, né, essa república de Jânio Quadros colocou alguns acordos econômicos com países socialistas e aí o aumento no mercado. Lembra o apoio que ele estabeleceu com Cuba, quando expulsa aí, e a proibição de algumas coisas que foram insignificantes, mas que tornou um aspecto que diferenciou de outros governos, como a proibição do biquíni, a proibição do lança-perfume, de brigas de galo, né? Agora a gente vai analisar as etapas com a implantação, né? Com a absorção que houve da renúncia de Jânio Quadros, a única alternativa, em meio a um plebiscito, isso ocorrendo no dia 6 de janeiro de 1963, houve um plebiscito, né? Por esmagadora maioria que restabelecia aí o presidencialismo. Porque lembra quando eu falei que houve a implantação, quando Jânio ele pede a, a renúncia dele. Então, nesse momento, o Brasil ele se torna uma política que não é mais presidencialista, então, e sim o parlamentarismo. Por quê? Porque a grande maioria não queria que Jango assumisse, né? Mas pela Constituição em si, ele teria que governar, sim, porque dentro da Constituição, alguma coisa que ocorresse com o presidente, quem assumiria seria o vice-presidente. Mas em todos os aspectos que estavam sendo articulados, até porque, eu já também, só para vocês relembrarem, era comum, né, essa política de que havia uma eleição para o vice e uma eleição para o presidente. No caso, Jango, ele não foi o vice na chapa, né, presidencialista de Jânio Quadros. E sim, ele era do presidente Lott. Né? Então, ele também havia ele era contrário a algumas coisas, né? Mas aí, no dia 6 de janeiro, há um plebiscito em que restabelece aí o presidencialismo. Então, Goulart, né, Jango, ele começa, de fato, a governar. E nesse tempo que ele começa a governar, ele cria um plano trienal, né, que previa aí a retomada do crescimento econômico e aquelas reformas de base, que entre elas, a que ele priorizou foi a reforma agrária. Esses projetos de reforma, eles mobilizaram a opinião pública e fizeram aí aumentar a temperatura política. Como? Cresceu aí a agitação social em prol e contra os projetos de reforma. Alguns setores
estariam satisfeitos e outros não, né? Por quê? Porque a inflação e a alta do custo de vida, eles contribuíram para esse descontentamento popular. Não só o descontentamento popular, ocorre também um endurecimento da luta política, né? Essa situação das finanças políticas era muito delicada, né? Por os que antecederam, principalmente JK, ele contraiu muitos empréstimos estrangeiros, né, nos gastos dos países, e o lucro remetido ao exterior pelas empresas internacionais eram enormes. Então, vamos entender. Esse plano trimestral, ele não houve um crescimento econômico. Então, a inflação disparou e as reformas empenharam-se no governo da maioria mais conservadora. O projeto de reforma agrária, por exemplo, já não estava mais sendo aceita pela população. Por quê, né? Porque o governo, os conspiradores se desgastaram, né? Começaram aí o desgaste ao meio à crise e às forças conservadoras. E aí começaram a articular para derrubar João Goulart. Os conspiradores começaram a ganhar um importante aliado, que era o governo norte-americano, que era representado no país pelo embaixador Lincoln Gordon. Havia também uma lei que regulamentava, né, a remessa de lucros para o exterior. E, com certeza, contribuiu aí para apressar essa adesão, né? Também houve aí uma rebelião de sargentos em Brasília. E esses sargentos, eles estavam reivindicando o direito de serem candidatos a cargos eletivos, né? Porque, primeiro, pelos altos oficiais, né, como uma grave ameaça à hierarquia militar. Por quê? Porque se ele se candidatasse, seria um efeito gigantesco, né? Para esse apoio popular, o governo ele realizou na Estação Central do Brasil, já no Rio de Janeiro, um grande comício. Isso no dia 13 de março. Que nessa ocasião, diante de uma massa, né, que era de 200 mil manifestantes, Jango, ele aí assina uma petição, ele assina, e com essa assinatura, ele assinando esses decretos, que eram os decretos nacionalizando refinarias de petróleos privados, ele desapropriou terras situadas nas margens de ferrovias e rodovias, né, em áreas aí que eram irrigadas por açudes e construídos aí pelo poder público. Já no dia aí 19 de março, em resposta a esse comício no Rio de Janeiro, foi realizado em São Paulo uma marcha da família com Deus pela liberdade. Ou seja, né, a direita também tinha gente para pôr na rua, né? Então, quem eram essas pessoas? A pequena burguesia, a classe média, organizadores católicos, enfim, né? Pessoas que eram contrárias a essas implantações, né? Nessa passeata, ele pediu a Deus e às Forças Armadas que salvassem o Brasil desse perigo, que era um perigo comunista. Eles acreditavam que estavam presentes no próprio governo, só faltava marcar aí a data para um golpe, que seria realizado aí o golpe, que esse golpe, na oportunidade, apresentou-se quando João Goulart, né, ele participou de uma cerimônia, que era de associação de sargentos, no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, já em 30 de março. Prova da convivência do presidente com atos de insubordinação que ameaçavam aí a hierarquia militar. Já no dia 31 de março, houve o golpe ele foi desfeito aí na 4ª Região Militar, que foi sediada em Minas Gerais.
todas as regiões militares elas acabaram com alguma vacilação. Houve aí, aderiram ao golpe, sem condições de resistir. Então, João Goulart se refugiou no Uruguai, iniciando aí um período de governos militares, que só se encerraria em 1985. Então, com o governo de João Goulart, põe o fim, né, a os governos que nós chamamos de governos populistas, né? A cultura populista na República, né, houve também um período bastante importante, que foi entre 1945 a 1964, que foi um período rico em manifestações culturais, né? Uma das características dessa época foi a questão da politização dos debates sobre cultura e a própria produção cultural, né? Esse Centro Popular de Cultura, o CPC, nascido aí na União Nacional dos Estudantes, a UNE, discutia a relação entre sociedade, cultura e política. Na ótica que acabou prevalecendo no centro, todas as produções culturais elas deveriam estar afinadas às propostas políticas revolucionárias. Do contrário, né, era considerado algo que estava feito alienado, né? A cultura de serviço de revolução agindo como agente conscientizador das massas. Havia também um engajamento na arte e na ação revolucionária foi particularmente intenso no teatro. Então, a gente observa que a partir desse que ele promove aí, né, o período onde ele não resiste mais, né, ele se refugia no Uruguai, se inicia aí o outro período que a gente vai estudar, que são os períodos militares, a implantação da ditadura, em 1935. Então, a gente pode observar que o governo de Jango ele pode ser dividido em 3 etapas, né? Como eu já falei. A primeira, a luta pelo fim do parlamentarismo, que foi ocorrido no processo, né, de que ele não poderia, foi uma alternativa de que não houvesse uma guerra, né, uma guerra civil, então implantou-se aí o parlamentarismo, mas não durou muito, né? Obteve aí o plebiscito, em que a população assinou, né, em que se voltasse o presidencialismo. Na segunda etapa do governo dele, a gente vai observar a tentativa de implantação do plano trienal. Esse plano já está aqui explícito, a tentativa de implantação, porque ele tentou a todo custo, mas não surtiu efeito. E a terceira etapa, tentativa de reformas estruturais de base. Também outra tentativa que não surte efeito, né? Então, o governo militar de Jango foi uma reforma que pudesse promover mudanças estruturais necessárias para modificar a desigualdade do país, que essa reforma que eu terminei de explicar, reforma agrária, reforma educacional, sindical, urbana, fiscal e bancária, política e partidária, e dificuldades de aprovação no Congresso. Teve bastante dificuldade. Então, a gente já observou alguns aspectos, né, dos governos populistas, que eu falei, só retomando o conteúdo, né, iniciado pelo governo de Café Filho, de 1954 e 1955. Depois a gente vai observar a influência forte da UDN, né, e vai haver sucessões presidenciais após essa consolidação desse partido. Outra coisa importante é Carlos Ruiz, que era muito ligado à UDN, ele orquestra aí vários golpes. Lembra logo quando iniciou com o governo de JK, o golpe preventivo que Lott fez para que não houvesse um golpe no governo de JK. Também é importante o governo de Nereu Ramos. E aí a gente vai observar nas próximas videoaulas, né, sobre essa ditadura militar, o que foi a ditadura militar. Depois do governo de Jango,
se institui aí a ditadura militar, que é de 1964 a 1985. São governo supremo na Revolução da A1, né? Isso aí vai ser pauta para a próxima videoaula. Eu agora vou corrigir a atividade da página 32 e a página 33, tá certo? Então, na página 32, vocês observem que é uma questão da Universidade de Minas Gerais, né? Então, a pergunta é: o modelo político implantado no Brasil, a partir de 1964, é definido pelo... Aí tem a expansão, letra A expansão da tecnoburocracia, qual exerce o poder e tem sobre o controle todos os setores da vida econômica nacional. Letra B, aliança entre os setores modernos e o empresariados de classe média, o qual for exercido no poder, estimulam aí o processo de privatização. E letra C, fortalecimento do poder executivo, baseado aí na grande unidade da produção política e privada, visando o crescimento do produto interno bruto nacional. O letra D, predominância das Forças Armadas, como grupo dirigente que implementa uma política de liberação, de estatização da economia. Ou letra E, hegemonia dos partidos políticos, representados os interesses agroexportadores industriais que promoviam em um projeto de desenvolvimento extremamente nacionalista, né? Aí a gente vai observar a letra B, a alternativa D é aqui, mas que é a correta, né? Porque ela afirma aí as Forças Armadas é um grupo dirigente, mas a peça, ao dizer que ela implementou uma política liberada, estatizada e econômica, o que não se pode afirmar categoricamente. Os militares não tinham o objetivo de estatizar a economia e acabaram fortalecendo aí o setor político a avançar o crescimento econômico acelerado. Na segunda questão, é uma questão também do Enem. Explique por que o ano de 1968, no contexto da história político-social brasileira, é considerado um momento de exacerbação da ditadura militar, iniciada aí com o golpe de 64, levando em conta a ação da sociedade civil, bem como a do Estado, né? Então, o endurecimento do regime, ele está ligado tanto à reação da sociedade civil, que essa reação ela vem através de manifestações de protesto, greves, discursos e posicionamentos na Câmara. Há eleições de candidatos ligados ao regime anterior e a organização de uma frente ampla para se opor a essa continuidade do regime militar. E a fase também de retornar o poder aos civis, como a luta interna entre os militares, que eram da linha dura, ou moderadores. Em 1668, os da linha dura acabaram predominando, pois a relação da sociedade civil parecia dar razão a eles. Iniciou-se aí o período de cassação de mandatos e de repressões sistemáticos aos opositores políticos. O uso da tortura ela tornou-se, né, uma norma nos vários órgãos de repressão montados para todos os países, e a organização de movimentos de guerrilhas urbanos, rurais, para combater a ditadura, acirrou ainda mais essa repressão e o endurecimento do regime, tá certo? Na terceira questão, é uma questão, né, do vestibular da Unicamp, de São Paulo. Então, vamos lá. Os artistas que participaram do tropicalismo queriam entender o país em que viviam e comunicar-se com o povo, mas de um modo diferente daquele proposto pela CPC, que é o Centro Popular de Cultura, e a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, no início aí dos anos 60. O que foi o tropicalismo?
E a letra B, quais os argumentos utilizados pela UNE para afirmar que os tropicalistas eram alienados? Primeiro, o tropicalismo ela foi uma proposta de renovação, né, da produção cultural brasileira. Ela procurava se inspirar em raízes brasileiras, mas não fechava as influências da música pop internacional. Os tropicalistas eles estavam à procura de novas formas de se expressar para se comunicar com o povo. Era uma proposta de renovação estética também. Já a letra B está perguntando quais foram os argumentos utilizados pela UNE. Então, a proposta tropicalista ela não se harmonizava com projetos do CPC, pois estes queriam uma arte conscientizadora, engajada politicamente, e a arte ajudaria na conscientização política revolucionária das massas. Essa seria a única forma consequente de se fazer a arte. Desse ponto de vista, o projeto estético do tropicalismo ele só poderia ser visto como uma arte alienada. Né? Tratava-se de posições entre projeto político ideológico e outro estético ideológico. Então, aqui foram feitas as correções das atividades. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Na próxima videoaula, como eu falei, eu vou dar início aos governos, ao modelo, né, a política da ditadura militar, que aí vão contemplar vários dos governos, como eu fiz também. Cada videoaula eu exemplificava características de cada governo, né? Só para lembrar, os governos populistas que foram citados foi o de Vargas, de JK, o de Jango e o de Jânio Quadros. Na verdade, o de Jango foi o último, né? O último, aonde culminou, né, com ele indo para o Uruguai. E aí começa, efetivamente, em 1964, a ditadura militar no Brasil, tá certo? Então, até a próxima videoaula. E espero que vocês assistam os vídeos e façam as correções de vídeo.